Amém e amém. Vamos lá então, diz assim, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 20, 21 e 22. Vou ler aqui então. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Até aí. Amém e amém. Então, pessoal, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para Timóteo, qual é a história aqui? Qual é a situação? Então, essa já é uma carta no final da vida do apóstolo. Então, na verdade, Paulo, ele está no final da sua vida, no final da sua carreira, e ele vai buscar, nesse momento, comunicar para o Timóteo. Timóteo era discípulo dele, era mais jovem. Então, Paulo foi discipulado por Barnabé, e por sua vez ele discipulou Timóteo. Então, nesse momento, ele está escrevendo e fazendo pedido para Timóteo. Que pedido é esse? Que ele, em tese, assim, ele faz algumas instruções, algumas orientações. Lá no final ele vai pedir que Timóteo visite e que leve uma capa, uns pergaminhos, alguma coisa assim. Na verdade, a gente está aqui na segunda prisão do apóstolo Paulo. Então, da primeira ele já escreve algumas cartas. Agora ele está aí ele foi solto, escreveu a primeira carta a Timóteo, escreveu a carta para Tito. Então ele é preso novamente. Na sua primeira prisão ele tinha a esperança de ser solto, de ser colocado em liberdade, como foi. Mas agora o tom da carta já não é assim, dessa esperança. Na verdade, ele vai dizer que está sendo oferecido como libação. Ele está entendendo que está acabando o tempo dele aqui. E ele escreve essa carta. O último capítulo é até assim, bem... como é que eu vou dizer? Bem... Se você ler, é bem tocante. É isso que eu quero dizer. Então... Quem está escrevendo aqui é alguém já experiente, vivido, alguém que já tinha experimentado a realidade de ser cristão naquela época, de ser seguidor de Cristo. Alguém que foi separado por Deus de maneira muito especial e que, para quem Deus disse, né? Por que você está me perseguindo? Você vai ver o quanto que importa sofrer pelo meu nome. E de fato foi assim. Então Paulo enfrenta diversas situações. E quando a gente olha para esse contexto, a gente vai perceber o seguinte: aqui não é um bate-papo entre alguém que está não é um bate-papo não é o que eu estou fazendo aqui nessa noite com você. Eu estou aqui confortavelmente na igreja, eu estou bem de saúde, eu estou, graças a Deus, eu desfruto do afeto da minha família, eu desfruto do afeto dos meus amigos, eu tenho trabalho, eu tenho assim, planos para a minha vida, eu estou em paz. Tudo isso diante de Deus é óbvio. Eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas, eu tenho as minhas crises, mas o que eu quero dizer é que a condição na qual eu converso com vocês essa noite é uma condição muito diferente da que o apóstolo Paulo está conversando com Timóteo. A condição que o próprio Timóteo recebe essa carta, o contexto em que ele vivia também é muito diferente do contexto em que vocês que estão em casa estão ouvindo. Você está aí na sua casa, você está, assim, provavelmente no seu conforto. Se você está com acesso à internet, então você também, de certa maneira, tem condição de ter acesso a essa tecnologia. Você deve ter seus problemas, evidentemente, mas de maneira geral, dá para afirmar que nós estamos numa condição muito diferente da condição em que isso foi escrito. Eu não sei se você já teve a experiência de estar com gente que está assim, de partida, de repente para um outro lugar, para uma outra terra. Recentemente a gente teve esse fenômeno aqui no Brasil, muita gente foi embora.
Então, eu tive parentes que foram embora para a Europa, eu tive... estive na festa de despedida dessas pessoas. Ali são afirmadas algumas palavras de incentivo, de encorajamento, manifesta-se o desejo de sucesso, de que aquele plano se concretize, de que a pessoa vá bem. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu estou falando assim, para adolescentes. Então, talvez a experiência de ver um amigo partindo para um intercâmbio e poder desejar para ele algumas coisas. A experiência de ver alguém assumindo algum ministério, a esperança de ver alguém entrando num novo emprego, numa faculdade, num estágio. Eu não sei se você já teve essa experiência. E a experiência de poder expressar, explicar, falar alguma coisa que pudesse acrescentar ou que pudesse reafirmar o seu afeto por aquela pessoa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, na verdade, essa carta ela é bem pessoal. Ela é diferente um pouco da primeira, onde tem um tom, muitas instruções de funcionamento de igreja. Aqui é algo mais pessoal, ele está falando com alguém que é amigo, que é discípulo, alguém que estava próximo. Aqui ele está falando numa situação muito específica. Na verdade, quando uma pessoa está de partida, sua palavra ganha um peso maior, mais significativo. Eu não sei se você já teve experiência de estar com alguém que está de partida dessa vida e poder ouvir ali as últimas palavras daquela pessoa. Eu não sei se você já teve essa experiência. O peso das palavras de uma pessoa num momento como esse é diferente do peso de uma palavra de uma pessoa em condições normais. O apóstolo Paulo está preso numa prisão romana, sendo ele idoso. O texto vai dizer que ele pede a Então, ele estava com frio. Você consegue imaginar isso? Alguém, por amor a Cristo, ele está submetido a essa condição. Ele, sendo idoso, está numa prisão, condições terríveis. E o que ele está fazendo aqui? Ele está falando com um amigo, ele está falando com a igreja, ele está pregando o evangelho. Não está murmurando. Evidentemente que tem notas tristes, né? Na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Então, um homem da envergadura do apóstolo Paulo, ele está nesse momento. E o que ele está fazendo? Está pregando a palavra, está compartilhando o evangelho, está ensinando, está falando para alguém que ele considerava amigo. Então, é um texto assim que tem que ser lido, visto e percebido como de uma relevância total para a nossa vida. Alguém que contribuiu tanto com o evangelho, agora são as suas últimas palavras. Depois que o apóstolo Paulo escreve essas palavras, ele sai de cena. Segundo a tradição, segue-se o martírio. Então aqui a gente tem um texto inspirado pelo Espírito Santo para alguém que era pastor, alguém que tinha como a missão receber aquele ensino e agora passar para outros que pudessem passar para outros. Então, entrando agora no texto propriamente dito, o apóstolo Paulo vai fazer alguns apelos a Timóteo, e o contexto ali é um contexto de ensinos contrários às Escrituras, falsos mestres, gente que estava preocupada consigo mesma, gente que estava ensinando erro, gente que não se submetia à autoridade, gente que buscava seus próprios interesses. Então o contexto é esse, e Paulo vai dar instruções. Então, um pouco antes do texto que a gente leu, ele vai falar a respeito da apostasia, do distanciamento da palavra, ao ponto de já não ter conexão com a palavra. Aqui ele vai trazer esse texto que a gente leu, e na sequência ele vai falar de novo de apostasia. Então, a lealdade ao próprio apóstolo, a palavra de Deus, tudo isso nesse contexto aqui. Então, o nosso desejo é extrair desse texto, desse pequeno trecho que a gente leu, o que a gente pode aprender com esses 3 versículos dentro desse contexto. Então, esse é o nosso desejo, a nossa intenção.
Então, numa grande casa, vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Primeira lição. Então, gostaria que você prestasse atenção. Está aí, na casa de Deus, há vasos de honra e desonra, verso 20 que eu acabei de ler. Então, qual é a ideia aqui? O que Paulo está dizendo para Timóteo? Que essa ideia de que todas as pessoas na igreja visível, o que é a igreja visível? É a igreja oceânica, é a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja reunida, a igreja legalmente constituída, a igreja que a gente pode perceber, a membresia propriamente dita. É diferente da igreja invisível, que são, de fato, os eleitos de Deus, que só Deus conhece. Então, a ideia de que todas as pessoas nessa igreja visível, elas são verdadeiramente convertidas, são pessoas que amam a Deus e que o servem de todo o coração, isso não é bíblico. Na casa de Deus há vasos de honra e vasos de desonra, é isso que ele vai afirmar. Então, a ideia aqui é de que, se você tem lá na sua casa, uma casa grande, vários objetos, quando você tem um quadro de valor ou algum outro objeto de valor, algum enfeite, alguma coisa para decorar a sua casa, ou se você tem alguma louça especial, você vai usar num momento especial, num jantar de família, você vai usar aquele quadro no melhor lugar da sala. Se você tem alguma coisa, algum objeto que você goste, você vai colocar no melhor lugar do seu quarto. Qual é a ideia aqui? Existem esses objetos que são destinados para esses fins honrosos, mas também tem lá a lixeira no fundo do seu quintal, tem a quinquilharia, tem aquilo que não presta mais. Existem coisas na casa que têm um fim desonroso, então é isso mesmo. Tem coisa que é para fins honrosos e outras que é para fins desonrosos, sem filosofar muito em cima da utilidade de qualquer coisa. Beleza? Grosso modo é isso. Então, na igreja existem pessoas que, a ideia aqui é que na igreja existem pessoas que são as pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo, às quais o Evangelho entrou no seu coração. Gente que, tendo ouvido a mensagem do Evangelho de Marcos, ao longo desse um ano e meio, ouviu essa palavra, recebeu no coração, entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, entendeu a sua obra, entendeu o seu estado de miséria, a necessidade que tinha de que o Salvador viesse para restaurar a sua relação com Deus, gente que a partir de então se entrega para esse Cristo e gente que vive uma vida condizente com a fé que professa, gente de quem a gente pode ver que suas ações, suas atitudes revelam o caráter transformado e que está sendo moldado à imagem e semelhança de Jesus. Esses são os vasos de honra, mas também há os vasos de desonra. Tem gente no nosso meio que não está afim de compromisso com Jesus. Tem gente no meio da igreja de Cristo que é o joio. Então, vou ler uns textos para você aqui. Olha o que diz lá em Números, lá no Antigo Testamento. Capítulo 16, verso 5. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence. Fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Então, Deus que escolhe, Deus conhece quem pertence a ele. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Lá num contexto da antiga aliança, numa determinada situação, Deus fala com Moisés, Moisés instrui o povo. Então aqui já está claro, Deus escolhe os seus. E existe dentro do povo escolhido, tinha gente também que não era gente escolhida por Deus. Eu vou ler um segundo texto aqui para vocês. Na verdade, eu não vou ler, só vou citar Mateus 13, versos de 24 a 30. Quando Jesus fala do joio e do trigo. Tinha lá a plantação de trigo, alguém veio de noite, sem ninguém ver, jogou o joio cresceu. Assim, eu tenho mais ou menos ideia do que é uma plantação de trigo. Acho que o joio é parecido com o trigo, a ideia a gente não vai discorrer sobre esse texto. Mas a ideia é o seguinte: tem alguma coisa ali que não é trigo. Então o pessoal vira e fala assim: mas o Senhor da lavoura quer que a gente arranque? Ele: não, deixa assim por enquanto. Vai chegar o momento da colheita e a gente vai arrancar o joio, vai ser queimado e o trigo vai ser destinado para aquilo que tem que ser. Ou seja, há na igreja de fato o joio e o trigo. Mais um texto, 1 Timóteo, primeira carta que eu mencionei, capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição:
O Senhor conhece quem lhe pertence. É o verso 19, né? E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, aqui de novo, na verdade, esses textos são muito parecidos, né? O de Timóteo com o de Números, certamente Paulo tinha esse texto em mente. Então, a ideia é de que, de fato, Deus sabe quem pertence a Ele. E quem conhece o Senhor, quem confessa o nome do Senhor, necessariamente se afasta da iniquidade. Então, um exemplo aqui, se você pegar uma moeda, a moeda americana, a moeda de dólar lá dos Estados Unidos, tem lá num lado da moeda, vai estar escrito em Deus confiamos, né? Tradução livre, e do outro, esse lado todo mundo conhece, né? Mas do outro lado está escrito, formado por muitos. Você sabia disso? Que do outro lado está escrito isso? Pô, Miqueias sabe tudo, né? Sabia? Não sabia não? Sabia, Miqueias sabe tudo, cara. Miqueias é sensacional. Você sabia? João sabia? Só sabia, mas em Deus confiamos, você sabia, né? Sabia? Ah, eu não sabia não. Só Miqueias estou falando. Tudo. Emily, você sabia? Não? Alguém sabia não? Parece até que está cheio de gente aqui, ó. Tem poucas pessoas aqui, beleza? Só uma galera servindo. Mas assim, eu estou interagindo com eles, que aí eles ficam concentrados aqui e a gente fica tudo numa boa. Eu não vou perguntar para o Popesco não, que ele está na câmera. Então, se piscar ali, ele vai... Então, beleza. Olha só, então de um lado tem a justiça, em Deus nós confiamos, liberdade. Do outro lado, uma nação que é formada por muitos. Então, essas duas ideias são duas faces da mesma moeda. Então, aqui o que está dizendo? Que Deus conhece os seus. Eu dei um exemplo, beleza? Deus conhece os seus e os que pertencem ao Senhor se afastam de toda iniquidade. Então, necessariamente, isso tem que estar junto. E a gente sabe na prática que isso não condiz com a realidade. Então, isso leva a gente a entender que, de fato, na igreja, tem vasos de honra e tem vasos de desonra. Segunda lição, verso 21, pode colocar aí para mim, por gentileza. Diz assim, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, você precisa lembrar que o contexto aqui é um contexto de falsos mestres, é um contexto de falsos ensinos. Então, de que ele tem que se purificar? Do ensino errado, do erro. Ele tem que se purificar de gente que está no meio da igreja para ensinar aquilo que é errado. Ele tem que se firmar naquilo que ele recebeu. Então, no verso 2, eu estou sem a Bíblia aberta aqui, vai dizer que o ensino que ele recebeu, né, esse ensino que ele recebe, que o Timóteo recebe, ele tem que passar para outras pessoas, outros líderes, capazes também de aprender e de ensinar outros. Ou seja, num contexto onde há diferentes ensinos, diferentes ideias, diferentes pensamentos e mais, ainda aquilo que você pensa, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que é o certo. Isso também é erro, isso também é falso. Por quê? Porque para a gente servir ao Senhor, é a nossa segunda lição, a gente precisa se purificar de quê? Do erro, da falsa doutrina, do falso mestre, do falso ensino, do falso tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. 1 aos Coríntios 15, 33, olha o que Paulo vai dizer. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha lá muita coisa complicada. Então ele vai dizer o seguinte, né, que a razão disso, ou pelo menos uma das soluções para combater aquilo que estava acontecendo ali era: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, tem gente que você não tem que andar junto, tem gente que necessariamente você não tem que estar junto. Isso é diferente da ideia de você ter um amigo de oração, isso é outra história. Eu estou falando de gente que se diz cristã, mas que abraça o erro e que não quer ouvir a verdade e que junta mestres para si, gente que vai falar aquilo que ele quer ouvir. É disso que a gente está falando. Então, com essa gente, a gente não tem que andar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14, diz assim: se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele,
para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Ou seja, aqui a ideia de que tem gente, de fato, no meio da comunidade cristã, gente que não se submete à autoridade das Escrituras, não se submete à autoridade constituída aqui, vou falar do nosso contexto, a autoridade da igreja, os pastores, o conselho, os supervisores, o líder de célula. Tem gente que não se submete a isso, que uma vez tendo diante de Deus se comprometido em ser fiel às Escrituras e ser fiel aos líderes enquanto estes permanecessem fiéis às Sagradas Escrituras, logo depois esquece esse compromisso e vai fazer aquilo que acha que é certo. Então, mais uma vez aqui a ideia de que isso necessariamente é falta de pureza das Sagradas Escrituras, desconhecimento da palavra. E isso faz com que a pessoa não possa servir o Senhor. Para servirmos ao Senhor, precisamos nos purificar. Purificar de quê? De quem ensina o que é errado, de quem fala o que é errado, daquilo que é errado, do meu eu errado, do que eu acho que na verdade é errado. Tem que me purificar disso tudo. Aí sim, quando você entende que você é o todo errado, que eu sou o todo errado, que a gente está todo errado, então a gente entende a nossa condição diante de Deus. E a gente que entende que a verdade está nas Sagradas Escrituras. Só a Escritura. Só a Escritura. Terceira lição que a gente pode extrair desse texto, verso 22, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, nossa terceira lição, devemos fugir do erro. São duas coisas aí, beleza? Fugir do erro e perseguir virtudes. Não é isso que está no texto? Fuja. Por um lado, você vai fugir de alguma coisa. Por outro lado, você vai correr na direção de outra. Não basta só fugir daquilo que é errado. Há que se perseguir aquilo que é certo. Então, na verdade, você necessariamente precisa buscar essas virtudes espirituais. Então, o desejo aqui, vamos pegar por três. Fuja da impureza, ele diz o quê? Da impureza maligna, é isso que ele fala? Fuja dos desejos malignos da juventude. Então, a ideia aqui de desejo, você tem que analisar no contexto. O contexto é de quê? Mais uma vez, contexto é de erro, é de falso ensino. Então, não dá para a gente reduzir a compreensão do vocábulo aqui para desejo maligno. A gente pensa em jovem, pensa em desejo sexual, qualquer coisa nesse sentido. Mas, na verdade, abarca um conceito mais abrangente. Então, é de fato o desejo da juventude. O que pode ser um desejo maligno para a juventude? Não só desejo sexual, mas desejo de satisfazer tudo aquilo que pode corromper a alma do jovem. Tudo aquilo que ele quer dar vazão, mas que, na verdade, no momento equivocado ou com o propósito equivocado, se torna erro maligno. É o desejo de satisfazer, portanto, os desejos da carne. Ficou redundante, perdão. O desejo de satisfazer a carne. É, por outro lado, o desejo de ser. Então, é o desejo de satisfazer, é o desejo de ser o número um, ser o melhor, estar em evidência, ser o melhor no meu ambiente da igreja, no meu ministério, mas ser não com a fidelidade, com a finalidade, com o propósito de glorificar Deus, ser para eu me tornar alguém de destaque diante das pessoas, como os fariseus faziam lá. Então, na verdade, é o desejo equivocado de ser, e é o desejo equivocado de ter. Ter lá, sanguessuga, sempre quer mais, eu quero ter dinheiro, quero ter carro, quero ter isso, quero ter aquilo. Eu quero ter tudo aquilo que possa satisfazer os meus desejos, que Tiago vai dizer que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal para satisfazer os nossos desejos fúteis. Então, na verdade, esses desejos, eles precisam ser compreendidos de uma maneira ampla. É tudo aquilo que vai adoecer a alma do jovem.
fuja dos desejos. Está falando para jovem, porque o Timóteo era mais jovem, e eu estou enfatizando isso porque a gente está num culto de jovens, falando para jovens, e porque eu creio sinceramente que estamos cheios de desejos nos nossos corações, a gente quer satisfazê-los. Você vê que eu me coloquei também na condição de jovem, né? A gente quer dar vazão àquilo que a gente tem vontade, a gente precisa lutar contra isso, a gente quer ser, em muitas oportunidades a gente quer, a carne, o próprio inimigo, a gente é tentado de alguma maneira, buscar o elogio ou qualquer coisa nesse sentido, e de ter aquilo que a gente não precisa. Interessante que o nosso Salvador refutou, recusou, venceu esses 3 tipos de desejo que eu coloquei aqui, a gente poderia falar mais sobre isso. Então, quando Jesus Cristo diz lá que nem só de pão viverá o homem, então aquele desejo ali de se alimentar, quando Satanás o tenta lá no deserto, ele vai recusar a proposta de se jogar lá do pináculo, porque Satanás disse que ele era o filho de Deus, se você é o filho de Deus. Então aquele desejo de repente, mostrar, provar que ele era melhor, que ele era o filho de Deus, enfim. Isso não seduz e, por fim, ele recusa a proposta de Satanás de receber o mundo, porque o mundo tinha sido dado para ele. Mentira, o mundo não foi dado para ninguém. Todas as coisas pertencem a Deus. Então, Jesus Cristo vence, glória a Deus por isso, aleluia, ele venceu. Então, a gente aprende no exemplo de Jesus Cristo. Agora, abre comigo aí, 1 Timóteo 4:12. Você está abrindo em casa o texto que eu estou pedindo para você abrir? Sim ou não? Está anotando? Tem uma galera aqui que eu acho que está tocando o celular, deve ser. Ou então está postando aí. Depois eu vou querer saber se vocês estão fazendo aí aquele negócio no Instagram, que eu não sei o nome. Não tem a parada, você bota lá e você marca essa parada aí. A galera aqui está com o celular na mão, o pessoal está ligado, hein? 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, você que é do UP. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, aquele jovem pastor com o desafio que tinha pela frente, ele provavelmente tinha ali a sua personalidade um pouco tímida, pelo contexto, pelo que Paulo fala, no momento, no outro. Dá para deduzir isso do contexto geral das cartas que o apóstolo Paulo escreve. Então, qual é a ideia aqui? Ele está fortalecendo esse jovem pastor. Então, o texto chega para a gente, tem que chegar para a gente como uma maneira de fortalecer, de confirmar o nosso chamado em Jesus Cristo. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo na palavra, fiel na palavra, fiel no procedimento, no amor, na pureza e na fé. Então, vai falar também aqui ainda de finalzinho do verso, deixa eu achar aqui. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, que pureza de coração é essa aqui? Então, coração puro, ou seja, a gente está falando de erro, então aqueles que se afastam da injustiça, aqueles que se afastam do erro e invocam o nome do Senhor. Então, aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, que não só você vai fugir daquilo que é errado, mas também você vai buscar aquilo que é certo, mas também você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso junto. Então você repele aquilo que é errado, você busca o que é certo e você faz isso junto. A proposta aqui não é que ele e nem que nós estivéssemos fazendo isso sozinhos, isolados. É igreja, é corpo, a gente tem que estar junto. O exemplo da moeda lá, um formado por muitos. Na verdade, o próprio exemplo e o ensino, a ideia de sermos corpo, é junto, todo mundo junto. Então a gente não vai fazer isso, a gente não vai se exercitar nessas virtudes de maneira isolada. Não é para ser assim, não é possível que seja assim, não pode ser assim. Então é junto com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, alguns textos aí para você, profeta Joel,
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois... Perdão, Joel 2, verso 32, tá bom? Fui rápido aí, ó. Eu estou lendo no lugar errado? Não, esse texto não está na tela não, está tudo certo. É só no meu material aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Ou seja, a ideia de que enquanto juntos, invocando o nome do Senhor os ouviria, o Senhor os livraria, o Senhor os visitaria, o Senhor estaria com eles. Então a gente vai fazer isso junto, nessa luta a gente vai estar junto. Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. E, agora preste atenção no final, abençoa ricamente a todos que o invocam. A ideia de que a gente vai invocar o nome do Senhor juntos, a gente junto vai invocar o nome do Senhor, vai pedir a sua presença, vai pedir que Ele aplique sua palavra em nossos corações, vai pedir que Ele continue comunicando a sua verdade a gente, no momento que a gente está junto adorando, no momento que a gente está junto como igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, comecinho da carta, Paulo está se apresentando. Olha que interessante. Paulo, etc, etc. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, olha que interessante, chamados para serem santos com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Então ninguém é chamado para ser santo sozinho, ninguém é chamado para ser santo, não existe cristianismo fora do corpo. Não existe. Então, terceira lição, devemos fugir do erro, devemos perseguir as virtudes junto com aqueles que, de coração puro, invocam o nome do Senhor. É isso que a gente tem buscado fazer aqui, toda semana, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo, agora ainda mais dias aí por conta dessa pandemia, a gente, nas terças, nas quintas-feiras, a gente está junto, buscando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Diante disso, eu queria partir para três aplicações para a gente levar para a nossa vida. E daí, o que eu vou fazer com isso tudo? Que Paulo falou, que Timóteo fez e deixou de fazer. O que eu faço com isso? Primeira aplicação. Vou deixar 2 aplicações para vocês. Primeira aplicação, pode colocar aí por gentileza. Purifique-se dos erros e dos falsos mestres para ser vaso de honra. Primeira aplicação, o que você vai pegar com esse ensino que Paulo faz dentro de um contexto literário, histórico ali para Timóteo, para esse jovem pastor? O que a gente aprende com isso? O que a gente faz? Purifique-se do erro e dos falsos mestres para ser vaso de honra. Como assim? Eu vou ler um texto para você antes. Salmo 119 diz assim, verso 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Então, até aí, lembre-se que o contexto é de falsos mestres, o contexto é de ensino errado. Então, portanto, adolescente, rejeite o falso ensino, rejeite o falso mestre. Examine tudo que você tem recebido como ensino, examine tudo que você tem recebido como forma de sabedoria, como forma de conhecimento. Veja se o que você está recebendo, seja na igreja, seja na internet por meio de pregações de outras pessoas, seja na sua vida acadêmica, seja na sua vida escolar. Veja se está em conformidade com as Sagradas Escrituras. Não sai por aí compartilhando qualquer coisa, de qualquer texto, de qualquer pastor, de qualquer pregador, de qualquer filósofo, de qualquer um. Não sai por aí compartilhando qualquer coisa que pode não edificar, pode ser post de gente que não tem uma vida coerente com a fé revelada nas Sagradas Escrituras. Examine tudo. Outra coisa, rejeite também os falsos ensinos do teu coração. Rejeite aquilo que você usa para justificar o que você faz de errado. Rejeite isso também. Rejeite a forma que você tem vivido. Rejeite
se você está numa vida de pecado deliberado, rejeite isso. E rejeite as desculpas que você usa para fazer isso. Isso é falso ensino. Não é só a doutrina do século I, não. É aquilo que você tem no seu coração. Rejeite falsos mestres. Rejeite gente que está ensinando aquilo que não é certo. A Bíblia vai dizer, não se associe com pessoas que, tendo sido advertidas, não se submeteram ao ensino bíblico. Não ande com gente que se submeteu à autoridade bíblica constituída e rejeitou essa autoridade. Rejeite isso. Rejeite gente que tem rejeitado a autoridade bíblica. Agora, rejeite também você como mestre. Rejeite você como mestre de você mesmo. Rejeite você como guia de você mesmo. Deixe que a palavra guie você. Deixe que o evangelho guie você. Esse evangelho que foi pregado, foi exposto aqui. Só a Escritura. Rejeite também aquilo que é mestre, aquilo que é ensino, aqueles mestres de fora da igreja. Ideias, valores, culturas, filosofias, pensamentos, modismos, tudo que é contrário à palavra de Deus, movimentos. Rejeite isso tudo. É só a Escritura. Só a Escritura. Purifique-se dos erros e dos falsos mestres, para que você seja vaso de honra. Enquanto você tiver no seu coração falsos ensinos, enquanto você tiver para si falsos mestres, enquanto a sua vida for guiada por aquilo que não é a palavra de Deus, enquanto você der mais ouvidos aos seus professores, aos seus artistas preferidos, aos seus filósofos preferidos, aos seus mestres da cultura, das artes, em detrimento das Sagradas Escrituras, você não pode ser vaso de honra. Rejeite tudo isso. O dia que você fizer como o apóstolo Paulo, decidi considerar tudo esterco, agora eu só quero saber de Cristo. Talvez você, nesse momento, consiga viver uma vida assim. Lá no final, no seu final. Quando você souber que o final estiver chegando, está chegando. Até no final se preocupar com a Sagrada Escritura, com Jesus Cristo. Segunda aplicação, fuja dos desejos pecaminosos e persiga as virtudes espirituais na companhia dos irmãos. Vou repetir, fuja dos desejos pecaminosos, persiga as virtudes espirituais na companhia dos irmãos. Vou ler mais um salmo para você, mais um trechinho do salmo para você. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos, a fim de que eu cumpra isso, de que eu aplique isso na minha vida. Então, meu querido adolescente, você vai buscar uma vida de santidade, ou seja, você se dedicar a evitar aquilo que desagrada a Deus. Você vai buscar em Deus fazer a vontade dEle. Você vai buscar se alimentar da palavra, aprender da palavra, buscar força na palavra, guardar a palavra no coração para vencer o mal, aquele mal que prejudica a sua alma. Mas você vai fazer isso como? Junto com aqueles que de coração puro invocam a Cristo. Sabe qual é a realidade disso aqui? É que muitas vezes a gente quer vencer o mal, o pecado, sozinho. Meu camarada, sozinho você não vai para lugar nenhum. Não vai, meu. Vai continuar pecando, vai continuar errando, vai continuar tendo dificuldade. E daqui a pouco vai estar resignado e vai continuar fazendo o que você não gostaria de fazer. Tem que abrir o seu coração para alguém, cara. Você precisa compartilhar a sua dificuldade. Você tem que participar de um grupo de discipulado. Você tem um grupo de discipulado? Você tem um discipulador? Você tem alguém com quem você pode conversar, com quem você pode falar? Você tem alguém com quem você confie? Você já teve a experiência de conversar com um dos pastores da igreja? Abrir seu coração, falar de suas dificuldades. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer, o salmista vai dizer que enquanto ele escondia os pecados no coração, a alma dele adoecia, até que um dia ele confessou. E quando você confessa, você recebe o perdão, você está junto. E Tiago vai dizer, Tiago, irmão de Jesus, vai dizer que quando a gente confessa o pecado um para o outro, a gente é curado. Então a gente fala, a gente confessa, a gente se abre.
Então a gente vence os desejos pecaminosos quando a gente está junto. Então a gente vai na companhia dos irmãos ter vitória sobre o pecado, sobre o mal. Participe de um grupo de discipulado. Participe de um grupo de discipulado. Eu acho que é Pedrinho Brito, se eu não me engano, a Rebeca também, Fernandes. Agora, mesmo em tempos de pandemia, você não pode usar isso como desculpa para não compartilhar a tua vida, teu coração, esteja junto. Abra o coração com o discipulador, procure o seu pastor, não caminhe só. Busque a santificação, busque as virtudes espirituais. Ele vai falar de fé, vai falar de amor, vai falar de justiça. Justiça, o entendimento, a mente e o coração na lei de Deus. Vai falar de fé, aquela confiança em Deus. Vai falar do amor, ou seja, desse sentimento, esse afeto da companhia dos irmãos. E também aquilo que você pode expressar até por aqueles que são inimigos. Ele vai falar tudo isso e vai falar daquela paz que excede todo entendimento, que só pode vir de Deus, e que promove a comunhão do corpo, a comunhão da igreja, juntos, buscando a santificação com o coração puro, aqueles que invocam a Deus. Queria terminar, mais uma vez no Salmo 119, com isso eu termino. Nosso desejo de que a gente seja purificado pela palavra, e de que a gente seja percebido e reconhecido por Deus como vaso de honra. A certeza de que Jesus Cristo cumpriu inteiramente o propósito para o qual ele foi enviado. Jesus Cristo, ele entregou a sua vida, vaso de honra, aquele que, de maneira perfeita, habilita a mim, habilita a você, habilita a gente, para que a gente também seja usado para a glória do Senhor. Então, a gente pode, em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela fé em Jesus, pela comunhão no corpo de Cristo, a gente pode vencer o maligno, a gente pode se exercitar na palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Amém, Senhor Jesus, que você seja servido em nos abençoar, que teu Espírito Santo faça essa obra em nós, que nossa vida seja purificada daquilo que é contrário à tua palavra, não só no meio da igreja, mas também na cultura na qual a gente está inserido, mas também no nosso coração. Purifica a gente de tudo isso. Leva, Senhor, a gente ao entendimento das tuas palavras. Conduz a gente por um caminho justo. Conduz a gente para a percepção de que só a tua palavra é a verdade. E que a gente seja percebido, seja encontrado como vaso de honra. Usa a gente para a glória do teu nome. Usa os adolescentes do UP para a glória do teu nome. Usa, Senhor, cada um que verdadeiramente tem buscado a pureza do seu coração e que tem vindo aqui e que tem estado junto com a gente pela internet e que em breve, pela tua vontade, estará junto aqui também. Usa este, Senhor, para te glorificar. Ajuda-os na luta contra o pecado. Ajuda-os, Senhor, na compreensão de que há todo tipo de ensino contrário à Escritura, mas que eles vençam tudo isso com a verdade da tua palavra, com o poder que há na tua palavra. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Invocamos a ti, clamamos a ti, esperamos somente em ti.
nas tuas doces palavras, nas tuas eternas palavras. Em nome de Jesus. Amém.